A Deus, vamos meditar aqui Jeremias capítulo 5, versículo 26, que nos diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, sobrepujam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pela mão deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Ou que fareis no dia da visitação? Então, irmãos, Jeremias, já no passado, enfrentou essa situação. Um pouco antes ele diz ali que o povo era duro de coração, se rebelaram contra Deus. Que fala, né, que enriqueceram através do engano, prendendo almas, que sobrepujaram até os feitos dos malignos. Às vezes o povo de Deus é pior do que o mais maligno, mais feiticeiro, a pessoa mais maligna, né? Eles conseguem sobrepor, conseguem fazer mais mal do que essas pessoas. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Profetas profetizando falsamente, sacerdotes de mãos dadas, e dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. Mas Deus pergunta: o que fareis ao fim disto, quando eu terminar, quando tiver que prestar contas? E o que me chama mais atenção aqui, irmãos, é o versículo 26. Primeiro, ímpios entre o meu povo, entre o povo de Deus. Servir a Deus é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a igreja é o modelo que Jesus deixou. Mas temos que saber que a luta é dura, o embate é pesado, a luta é renhida, como diz o hino. Ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, armando, como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Não é o corpo, irmão, aqui é a alma. Muitos estão aprisionados num relacionamento à base da feitiçaria, estão dentro da igreja. Um casamento arranjado na feitiçaria, né, no sincretismo, através de pactos, de rituais, de oferenda, até utilizando, né, fluidos corporais ali, através de rituais para prender almas, para prender homens. Tanto homens fazem para mulheres, mulheres fazem para homens. Há muitos relacionamentos que não são por Deus. Aí se pergunta, um casamento desse pode ser anulado, pode ser desfeito, ou a pessoa já se separar está em adultério, se não foi por Deus, ou se foi feito lá numa seita, na seita católica, outras seitas aí, tem validade. São assuntos a ser buscado em oração e a ser debatido, a ser buscado, né, diretamente com Deus. Um casal lá é católico, está casado, casaram na igreja católica, na seita católica, e no civil, se converte, vão para a igreja, o casamento deles tem que proferir uma bênção ali, porque a Bíblia diz, todo sacerdote que não propõe dar glória ao nome do Senhor, Deus tem amaldiçoado as bênçãos deles. Está lá em Malaquias 2. E é válida aquela união ali, aquele sacerdote que celebrou, o sacerdote de Baal. Mas aqui diz, voltando ao tema aqui, né, irmãos, mais especificamente, laços e armadilhas
espirituais, evidentemente, que prendem os homens. Por isso que o crente tem que estar na oração, no jejum e na vigilância. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Se já no tempo de Jeremias era assim, imagina hoje. Esse aqui é a parte 1, né? Estamos fazendo um estudo. Esse é o problema, né? Depois nós vamos ver a solução. Isaías 41, lá Deus, ele tem solução para o seu povo, ele tem recurso. Deus tem a última palavra. Louvado seja. Deus quebra os laços e despedaça as armadilhas. Louvado seja Deus. Deus, com a sua forte mão, pesa e extrai do ímpio a sua maldade. Como o sol extrai, num dia quente, toda a umidade da terra. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Louvado seja Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que faça escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Então entendemos claramente que Deus irá julgar, irá pedir conta de tudo, irmãos, de tudo, nada passará despercebido. Por isso arrependa-se, você que pratica o mal e está no meio do povo de Deus, arrependa-se, humilha-te, lança o teu rosto no pó, talvez haja livramento ainda. Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Está escrito lá em Lamentações, bom é suportar o jugo da mocidade, fartar-se de afronta, se humilhar. Em 1 Pedro ali está escrito, humilhai-vos sob a potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. Se arrependa do teu mal, antes que seja tarde. Para muitos já é tarde demais, já estão no inferno, na condenação. Desfaça o mal que tu fez, corrige. É melhor se humilhar e corrigir do que pagar o preço. O rei Davi, quando errou, ele não endureceu o seu coração, ele jejuou, ele intercedeu pelo filho, a criança morreu depois que ele cometeu o pecado, mas ele, quando Natã profetizou para ele, entregou para ele ali que era ele o pecador, era ele o homem sanguinário, era ele o homem que tinha feito aquela atrocidade. Ele não se endureceu, ele se humilhou e foi para o pó e reconheceu as suas misérias. E alcançou o perdão do Senhor. Já Saul, que aparentemente o pecado até não era tão grave quanto de Davi, mas ao invés de se arrepender, ele se endureceu, resistiu a Deus, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então você que está no meio do povo de Deus, Deus está te vendo. Arrependa-se antes que seja tarde demais. E não haja mais solução para ti. Pois a Bíblia mesmo diz, não se afaste tanto do caminho da justiça a ponto que não haja mais resgate para a tua alma. É melhor se humilhar agora, é melhor pedir perdão agora, é melhor se arrepender agora. Lá no inferno está cheio de pessoas arrependidas. Eles clamam em altas vozes, eles gritam desesperado, desusado. Não existe um grito aqui na terra parecido com os gritos do inferno. Mas para aqueles é tarde demais. Eles dariam tudo para vir aqui se humilhar, se arrepender e consertar suas veredas. Os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que andam no meio do povo de Deus enganando, porque aquele que está nas trevas, já está condenado, mas ele não está usando o nome de Deus para enganar os outros. Mas aquele que está no meio do povo de Deus, aqui diz, porque ímpios se acham entre o meu povo, feiticeiros, Balaãos, Jezabels, andam espiando como quem arma laços e põe armadilhas com que prendem os homens. Escapa, se arrependa, peça perdão enquanto é tempo. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos por esses ímpios no meio do teu povo, trata com eles, arranca eles, ou dá oportunidade de arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.